Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do College GPS. E esse é um episódio que é dividido em dois, porque nós vamos falar do Common App em duas ocasiões, esta quarta-feira e na próxima. Então, meu nome é Cristina Borges, eu sou Education USA Advisor, baseada aqui em Fortaleza, no Ceará, dentro da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós vamos falar do Common App e eu gostaria de fazer uma jornada com vocês bem passo a passo. Às vezes parece um pouco óbvio do que fazer, mas nem sempre, tá, gente? Então eu queria conversar hoje um pouquinho sobre essa plataforma e como é que a gente vai navegando nela, tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só colocar aqui a tela no lugar correto e aí nós vamos começar a conversar. Bom, essa é a plataforma Common App, né? Common App de Common Application, que é uma plataforma que reúne um formulário em que você vai colocar todas as informações suas, informações acadêmicas, informações familiares, informações dos seus exames, né? Tudo isso você coloca como um grande report, ou seja, como um grande relatório da sua vida acadêmica que você vai apresentar às universidades. Várias universidades utilizam o Common App, o que para nós é um fator de facilidade, porque você não tem que estar preenchendo a mesma informação em lugares diferentes. Você preenche em um só e esse formulário pode ir para várias universidades, tá? Lembrando, inclusive, que o Common App, ele além de ser uma plataforma, tá? Eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho aqui no topo, ele tem alguns itens que são meio que de blog, tá? Ou seja, que ajudam o aluno, por exemplo, como esse First Year Application Guide, First Year Essay Prompts, e quando eles colocam isso, eles também colocam dicas, coisas que você deve aplicar. Então, ele não é só, digamos, aquela plataforma de preenchimento, ele também tem outros recursos. E a outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente que quando você está aqui no Common App, você vai ter aqui o Sign In, tá? Quando você tem o Sign In, ele vai pedir a sua opção, se você é First Year ou Transfer Student, mas se você ainda não criou a sua conta, você vem aqui, ó, Create an Account. Quando você vem para o Create an Account, e aí eu vou mudar logo para cá, porque já está pronto. Boa tarde, Magnólia, seja bem-vinda. Você tem várias opções, tem a opção de First Year Student, tem a opção de Transfer, Education Professional e Parent or Another Adult, tá? Então, no seu caso, se você está fazendo a sua candidatura para você começar a graduação nos Estados Unidos, você vai clicar em First Year Student. Quando você clica aqui, ele vai abrir para você automaticamente para você colocar o seu e-mail, repetir o seu e-mail, a criação da sua senha, né? E aí tem todas essas dicas de criação de senha. Coloca a senha, coloca o seu nome, e aí veja que ele faz uma parte que ele diz assim, legal first name ou given name. Você tem a opção, às vezes a pessoa quer usar o nome social, tá? Então, isso também é permitido no Common App. O seu last name, o telefone, quando você clicar sempre já vai estar aqui, você vai procurar pelo seu país, Brasil é mais 55, a data de nascimento, adiciona o seu endereço e cuidado com essa perguntinha aqui, tá, gente? Porque essa é uma pergunta sobre controle de dados. Então, se você mora na Europa, eles têm um outro tipo de controle de dados, mas ele pergunta bem claramente: você está baseado na European Union Country, Iceland e assim por diante? Você coloca no, tá? E aí ele pede: o que melhor lhe descreve? Você é um first year student que pretende, você está se candidatando para o ano de 2022 ou 2023, tá? Ou você já é alguém que está planejando para 2024 ou para 2025 e beyond, tá? Se você não tiver certeza, isso não tem muito problema. Você clica na primeira opção mesmo. Aqui ele já está marcado automaticamente e no final você by checking this box.
você concorda, obviamente, com os termos de uso e de privacidade. A partir daí, ele cria a sua conta. Muito provavelmente vai um link também para o seu e-mail. Então, voltando aqui para a nossa conta do Common App, né, no caso, como eu já tenho uma conta, eu vou sign in, né, ou seja, eu vou entrar, fazer o meu login. O meu login aqui já é um que eu tenho de alguns anos, porque essa também é uma parte interessante do Common App. Vamos dizer que, Cristina, eu quero preencher o Common App, mas eu não vou entrar em 2023, eu só pretendo entrar em 2024. E essa informação que eu colocar, será que ela vai ficar desatualizada? Não, porque o Common App, a cada ano, se você é um usuário registrado, o que que ele faz? Ele move todas as suas informações, exceto algumas que têm que ser atualizadas, para o ano seguinte, tá? Gente, quando você abre o seu Common App, vou até remover essas universidades, tá? Quando você abre a sua conta do seu Common App, ela vai estar assim, tá? Welcome Christina, não, Welcome Cassiane, tá? Dá para dizer um nome que não seja o meu, tá, gente? Você vai ter aqui várias abas, tá? Entre elas, o dashboard, que é onde vai reunir todas as informações de universidades, as universidades que você acrescentar. My Colleges, que é uma aba em que você, na realidade, ele vai dar o detalhamento do college, ou seja, aqui não tem nada, porque ele diz, você tem que adicionar um. Como eu retirei, é só para que vocês saibam. O dashboard é tipo um resumão de tudo que está ali. E o My Colleges, ele é mais detalhado, tá? E aí você tem a aba Common App, que é onde você vai colocar os seus dados. Tem a aba College Search, ou seja, além de você pesquisar um college que seja nas outras plataformas que a gente normalmente tem, como Big Future, Peterson's, Niche, College Navigator, até mesmo outros que existem, você também pode pesquisar aqui, tá? E também tem uma aba sobre Financial Aid Resources. Lembrando, gente, que o Common App é uma plataforma criada para os americanos. Então, a gente tem que filtrar, porque algumas coisas que estão aqui não se aplicam ao aluno internacional, ok? Então, essas são as 5 abas do Common App. Certamente, a única aba em que você vai mexer e vai mexer mais, não é a única, mas a aba que você vai mais mexer é a do próprio Common App em si. O Common App hoje, gente, é bem mais organizado, tá? Ele é bem mais simples, que eu acho, assim, de você fazer o passo a passo. O que que nós vamos ver hoje? Profile, Family, e se der tempo, a gente também vai fazer Education. Não se preocupe. Antes de tudo, tá? Antes de você começar com esse preenchimento, eu vou pegar só aqui embaixo a aba do Writing, que é uma aba importante, porque é aqui que você vai colocar o seu personal essay. Lembrando que o Education USA tem um curso chamado Essay Writing Resource Center, certo? Em que você pode aprender gratuitamente num curso online como escrever o essay no estilo americano. Depois eu vou colocar esse link aqui no nosso chat, tá? Então, aqui ele faz algumas explicações, dizendo que alguns colleges, né, exigem o personal essay, a maioria exige o personal essay. Isso é uma coisa que você tem que estar ciente disso, tá? Se o college não requerer, você tem a opção de incluir ou não. Cristina, tem college que não exige? Tem colleges que não exigem, mas a maioria exige. E onde é que você vai ver isso? Aqui, ó. Quando você colocar um college aqui, ele vai aparecer se o essay é required ou not required, certo? Aqui embaixo, você já vai ter as sugestões de tema para o Common App. E você vai ver que no final, o tema final aqui vai dizer,
é um tema livre, você apenas coloca aqui, se você achar que o seu essay não se encaixa em nenhuma das opções anteriores, tá, gente? Você pode copiar e colar o seu essay aqui, ou você acrescenta, faz um upload direto do seu Google Drive, tá? Você fez isso, você vai continuar. E uma outra parte importante dessa parte de writing é justamente aqui o additional information. Primeiro, additional information, certo? Quando você abrir, ele vai abrir assim, tá? Se você disser no, ele não vai abrir mais nada, mas se você tiver yes, ele vai colocar aqui um espaço para você escrever. Veja que diferente do essay, aqui são 250 palavras, o essay é 650. E aqui ele faz o primeiro additional information, ainda falando sobre o COVID-19 ou desastres naturais, ou seja, o que aconteceu com você que impactou, digamos, a sua educação e a sua vida, tá? Então, ele coloca aqui como community disruptions, ou seja, coisas que foram acontecimentos disruptivos que afetaram você. Se houver algo, você faz a descrição aqui. Vamos dizer que você mora numa cidade ou numa comunidade que foi afetada por uma enchente. Isso é um community disruption, tá? Uma outra coisa que também é importante de você pensar. Do you wish to provide details of circumstances or qualifications not reflected in the application? Ou seja, algo a mais, uma informação extra que você precise, que você acha que as universidades precisam saber e que você considera que vai ser bom para que elas saibam, você coloca aqui também. Veja que aqui o espaço para você escrever é maior. E às vezes as pessoas me perguntam, Cristina, eu devo escrever exatamente as 650? Né? É uma boa pergunta. Gente, o que eu sempre digo é, se você tiver o que dizer, conteúdo, para 650 palavras, go ahead. Se você não tiver conteúdo e você quiser preencher as 650 palavras só porque são 650, não. Pare exatamente no tanto de texto ou no tanto de informação que você considera que já foi, que é completa sobre você e que não esteja refletida em nenhum outro lugar da application. Por isso que isso aqui está no final, tá, gente? Ou seja, você já vai ter preenchido tudo isso e aí você ainda vai precisar, ainda tem coisa que eu gostaria de dizer, ainda tem um aspecto da minha vida acadêmica que eu gostaria de compartilhar aqui, aqui é que a gente faz esse compartilhamento, ok? Então, voltando aqui para o nosso início, a gente tem a parte do profile, certo? Que é o seu perfil, onde você vai se identificar. Então, novamente, primeiro nome, né? Ele pergunta também, would you like to share a different first name? Ou seja, então aqui você pode colocar o seu nome, Cristina, e se você tiver um outro first name, você coloca, tá? O outro first name, se não tiver outro first name, você deixa assim. Middle name, por exemplo, meu nome é Cristina Borges da Silva. Normalmente eu boto Cristina, o Borges e o da Silva no final. Qual é o sufixo? Algumas pessoas têm esse sufixo, junior, senior, tanana. Esses sufixos aqui não são para brasileiros, a não ser que o seu último nome seja João da Silva Júnior. Se for assim, então Júnior é o seu sufixo. Ele pergunta também se você usou outros nomes, ou seja, Cristina, estou usando meu nome social e agora eu tenho que me colocar aqui com o meu outro nome. Mas, Cristina, se eu colocar aqui esse meu outro nome, o que é então esse outro first name? Às vezes o seu nome é Ana Carolina, e aí você prefere o Carolina, né? Às vezes o seu nome é Beatriz, mas você prefere ser chamada de Bia, tá? Então, esse tipo de personalização existe no Common App. Aqui no caso, para o Other Names, é só realmente se você tiver mudado de nome, tá? A sua data de nascimento, que você pode escrever, ou você pode clicar aqui no calendário para poder escolher.
Passando isso, você pode clicar continuar ou fazer o endereço. O que acontece com cada vez que você completa uma partezinha? O Common App dá um check, ou seja, para você saber que completou. Não é dizendo assim, ah, tá tudo correto. Não, é para você saber que completou. E aí, quando vem aqui esses dados de endereço, gente, coloquem sempre o endereço completo. Quando ele coloca o seu permanent address, né? Ele vai abrir aqui, você vai colocar Brasil, sorry people, você vai colocar seu endereço, rua, vou colocar um aqui para vocês, rua Nogueira Acioli, 891, tá? Pronto, coloquei. Coloquei tudo aqui, ó. Ele, inclusive, já puxa, tá? Isso aqui não é memória do Common App, não, tá, gente? Isso aqui ele já puxou dos endereços que eles têm cadastrados, provavelmente por associação com o Google. Pronto. E aqui já está o seu endereço completo com bairro, cidade, CEP e país. Cristina, e o Ceará? Não vai aparecer, tá? Mas se você conseguir algumas vezes, você pode. Ah, tem um. Cristina, o meu endereço de casa é muito complicado e eu tenho um endereço só para receber correspondência. Aí você coloca aqui. Aí você vai colocar um outro endereço, tá? E aí ele pergunta, confirmando, esse endereço é temporário? E você confirma sim ou não, tá? Então, aqui eu vou só clear answer, para a gente voltar. Aí, continuar. Ele vai para os seus contact details, ou seja, qual é o seu telefone preferido de contato? É o de casa ou é o seu celular? E aí você tem que pensar. Se você tiver mais tempo em casa, você pode usar o seu da casa, mas se alguém atender e não entender o que está sendo falado, se você tiver o celular, coloca o celular. E coloca aqui no caso, é mobile. E aí você coloca o preferred phone number. Tem um alternativo? Você pode dizer que não tem, ou vai dizer que tem um outro phone number, tá? Se é home ou se é mobile. Isso aí é uma escolha do aluno, tá? É muito comum, gente, nos Estados Unidos, as perguntas sobre o demographics. O que é o demographics? Primeiro, saber qual é o seu gênero. Você vai ver que isso está expandindo cada vez mais para abarcar todos os tipos de pessoa, todos os tipos de gênero. Então, a gente tem female, male, non-binary e add another gender. Se você clicar aqui, você vai escrever qual seria o gender que você se identifica, tá? Cristina, isso afeta de alguma forma a minha application? Não, não afeta, tá? Qual é o seu legal sex? E aí isso confunde muito. Mas, Cristina, aqui já não tem gender, e aqui tem legal sex, qual é a diferença? Legal sex, gente, é o sexo que está no seu RG ou no seu passaporte, tá? É como você está identificado ali. Tem problema se aqui você tiver male e o seu legal sex tiver female? Não. Como eu já disse, não há nenhum tipo de judgment sobre isso. E aqui, essa é uma adição também mais moderna, colocando quais são os pronomes com que você quer ser tratado, tá? É he and him, she and her. Quem já recebeu e-mail dos Estados Unidos, e alguns e-mails do Brasil também já vem com essa assinatura, já vem colocando quais são os chamados preferred pronouns, ou seja, os pronomes de preferência, os pronomes de tratamento de preferência. Aqui é uma pergunta que não é para aluno internacional, tá? Você vai responder none. A pergunta sempre é essa, Hispanic or Latino, Latina, Latinx. Normalmente, gente, essa é uma pergunta que se refere para alunos que têm origem, ou seja, vêm de origem ou foram imigrantes, né? A família é imigrante da América Latina. Mas você diz, mas Cristina, eu sou da América Latina, posso colocar? Pode colocar. Não, também é uma questão de demographics, ok? E aqui ele coloca, regardless of your answer to the prior question, please indicate
How you identify yourself, tá? Veja que você tem aqui. Mas, Cristina, eu não sou American Indian, não sou Asian, não sou. Posso me considerar Black or African American, Native and White. Se você não quiser preencher isso, não precisa, tá? O que eu aconselharia para esse tipo de pergunta aqui é realmente não preencher, porque no nosso caso, eu acho que a gente não se encaixa em nenhuma dessas categorias, ok? Quanto a language, essa sim é uma pergunta também bastante interessante e é obrigatória. Lembrando que tudo que tiver com asterisco vermelhinho é obrigatório. Gente, só uma pausa para eu dizer o seguinte: se vocês tiverem perguntas e quiserem colocar no chat, pode colocar, que depois eu vou recuperá-las e vou respondendo, tá? Só para que às vezes você não percam o fio da meada assim do pensamento. Então, qual é o número de languages que você é proficiente, né? O número de línguas que você tem conhecimento. Veja que o proficient aí não quer dizer que você seja um expert, tá? A primeira língua é, claro, português. E você vai colocar ela como first language. Mas, Cristina, aí não tem mais, e eu sei inglês também. Então, você muda aqui, ó. Então, language português. Aqui no caso, você vai tirar e vai colocar, perdão, English. E aí você coloca ela speak, read, write ou spoken at home. E se você quiser continuar, não, Cristina, eu sei também um pouco de francês, um pouco de espanhol. Veja que o um pouco, tá? Tem que se encaixar entre ou speak, ou read, ou write. Por exemplo, eu leio espanhol. I can read in Spanish, mas eu não consigo falar e nem escrever. Vale a pena colocar? Sim, se você considera que é algo que é uma característica sua, go ahead. Uma outra língua, por exemplo, italiano. I can understand Italian, né? Ou seja, mas o understand é só de listening. Então, desculpa, só de ouvir. Então, não seria legal eu colocar aqui, tá? Lembrando, então, que quando você adicionar uma língua, você tem que adicionar a sua, que é o português, primeiramente, tá? Depois, uma segunda língua, que normalmente é o inglês, e uma terceira, mas somente se você tiver pelo menos uma dessas três habilidades, ou se for falado em casa, tá, gente? Então, só para tirar essa dúvida. Ainda no profile, ele vem para Geography and Nationality, né? Ou seja, ele vai lhe perguntar qual é o seu país de nascimento, qual é a sua cidade de nascimento, o número de anos que você morou nos Estados Unidos. Se você nunca morou lá, você vai colocar 0. Se você tiver morado 1 ano, tá? Você deixa aqui. Qual é o seu citizenship status? O seu status de cidadania, você vai descendo e vai colocar cidadão de algum país que não é os Estados Unidos. Ah, Cristina, mas eu sou dual citizen. Então, você marca como dual citizen, tá? Mas aqui você tem que se encaixar na descrição que ele está falando. Quais são todos os seus países de citizenship? Só o Brasil. Do you currently hold a US visa? Se eu colocar yes, aí ele vai colocar aqui qual é o tipo de visto que você tem. Por exemplo, se eu for colocar, eu tenho um outro visto, vou dizer que é o visto de turista. Veja que o Common App vai se adaptando a cada resposta sua. Aí você vai colocar o seu número do visto, vai colocar quando ele foi colocado, né, quando ele foi emitido, e a pergunta final, do you intend to apply for a new different kind of visa? E como você quer entrar como estudante, a resposta é sim, yes, você quer, tá? E qual vai ser o visa type? Aí você pode até dizer, I don't know which visa type I will hold, se você não tiver certeza, mas como estudante, a maior parte é esse aqui, ó, F1. Mas dependendo do tipo de estudante, a gente pode ter variação, porque existem pelo menos 3 vistos de estudante, então você pode colocar. Ah, Cristina, eu não tenho visto nenhum, tá? Você vai colocar aqui no, e ele não abre mais aquelas opções.
Se você vai, mas a pergunta final continua. Você intend to apply? Yes. E aí ele vai novamente dizer, e aí eu aconselharia, se você não sabe para qual tipo de visto vai ser o seu, I do not know which kind of visa I will hold. Continuando. Lembram que eu falei para vocês que quando a gente preenche, ele deixa aqui, ó, o checkzinho, tá aqui. Ele vai perguntar, gente, ele tem aqui alguma série de critérios, certo? Que tornam você passível de ter uma dispensa da taxa do Common App, né? Lembrando bem, o Common App é uma plataforma única, mas cada vez que você envia o sua application, o seu formulário para uma universidade, tem uma taxa a ser cobrada. Ah, Cristina, mas eu não tenho realmente recursos para isso. Eu aconselho vocês lerem tudo isso aqui, tá? Para ver se você tem, digamos, direito. Lembrando novamente que esse é são instruções para americanos, mas talvez você se encontre em uma dessas situações, digamos, que sejam similares ao Brasil. Se você acha que tem direito, você vai colocar yes, mas saiba que esse seu pedido tem que ser confirmado por alguém, por um dos seus recommenders, ou seja, uma das pessoas que vai recomendar você. Normalmente, quem faz isso é o seu counselor, ou seja, o seu orientador. Vai ter um orientador que vai fazer vai referenciar você, e é ele que vai confirmar realmente se você tem essa necessidade ou não, tá? Ah, essa última pergunta aqui é para americanos, tá? Então, no caso, você vai colocar no. Gente, tudo isso aqui, todas essas subabas, são as abas de profile, tá? Essas subabas pertencem à aba do profile. Depois disso, a gente vai ter a aba family. Até aqui, gente, eu vou só abrir aqui o chat um pouquinho. Até aqui, tudo bem? Parece assim, parece algo lógico? O que que vocês acham de todas essas perguntas? Vocês quiserem colocar no chat se tem alguma dúvida, se está tudo ok. All right. Então, eu vou aqui continuar. Thank you, Lucas and Cassiane, for answering. Thank you, Moara, too, né? Obrigada a vocês. Tudo é, exatamente, Lavínia, você disse tudo. Tudo é conectado no application, tá? Então, essas informações, elas vão sendo cruzadas de várias formas, de modo a que você possa prover para as universidades um retrato bastante fiel seu. O seu cartão de visita é a sua personal essay, ou seja, a sua redação pessoal, mas o seu retrato fiel é a sua application do Common App, ou de outra plataforma, caso a universidade não use o Common App, né? Cristina, tem universidade que não usa o Common App? Tem. E talvez a mais famosa delas seja o MIT. O MIT não usa o Common App, eles têm a própria plataforma com perguntas similares às que vocês vão encontrar aqui. Bom, a próxima aba que a gente tem é sobre Family, tá? O que que ele vai perguntar? Os detalhes da sua condição familiar. Vai lhe perguntar qual é o status dos seus pais. É casado, separado, divorciado, nunca foram casados, viúvo. Ou a gente ainda tem a opção de Civil Unit e Domestic Partners. Ou seja, essa união civil, ou seja, pessoas que moram juntas, às vezes a pessoa pode dizer aqui, mas não é o never married? Não. O never married pode ser aquele casal que esteve junto por um tempo, mas nunca se casaram e hoje moram em casas separadas. Não se encaixa com o separated e nem o divorce, que normalmente tem um algo a mais, pode ter um quê jurídico que tipo assim, não, eles são legalmente separados, civilmente separados, tá? Com quem você mora, tá? Aí ele coloca aqui as parent one e parent two, porque se você botar parent one no seu pai, saiba que você vai estar dizendo que você mora com seu pai, mas normalmente as pessoas normalmente começam com mãe e depois pai, mas isso não importa, tá, gente? Eu moro com os dois.
Não, eu moro com um guardião legal, né? Não é nem meu pai, nem minha mãe. Eu moro com meus avós são meus guardiões legais. Ah, é outros, né? Eu não moro com meu pai e com a minha mãe, mas meus avós não são meus guardiões legais, mas eu moro com eles, né? E aqui a gente tem também o Award of the Court of the State, ou seja, isso é um instrumento americano quando você é um tutelado, tá? Um tutelado perante a corte ou perante o Estado, tá? Aí ele pergunta depois se você tem filhos. Mas, Cristina, eu estou indo para primeiro-anista, mas vai que você tem um filho. Se você tiver filhos, você vai dizer quantos. Se você já tiver dois, ele vai colocar aqui. Se não tiver filhos, acabou. Aí ele vai lhe perguntar agora os dados do seu Parent One. Deixa eu só entrar aqui. Então, no Parent One, ele vai lhe perguntar qual é o tipo do Parent One? É pai, mãe? Ou você vai dizer, I have limited information about this parent, tá? Isso normalmente acontece com candidatos que não têm relacionamento com o pai ou com a mãe. Às vezes preenchem primeiro a mãe e o do pai coloca I have limited information porque não tem ou relacionamento com o pai, não tem mais contato, o pai mudou de cidade ou nunca conheceu, tá? Gente, então o Common App tenta abarcar todas as situações familiares, embora a gente saiba que existem muitas, né? Mas aí ele pergunta, is parent one living? Se você colocar yes, tudo bem. Se você colocar no, ele vai perguntar qual é a data de falecimento, tá? Vai perguntar qual é o prefixo que você de tratamento para o seu pai, tá? Ou pai ou mãe. É doctor. Ai, teacher, mas doctor não é só para quem é médico ou advogado ou dentista? Não, o doctor pode ser porque seu pai tem um PhD ou sua mãe tem um PhD e usa a titulação de doctor. Não, é só Mr., Ms., Mrs., MX, que é mais neutro, tá? Ou seja, essa parte moderna você também entra no pronome de tratamento, ou other. Se você colocar other, você vai ter que dizer aqui, tá? Então, o que eu normalmente aconselho é você colocar um prefixo mais comum. Se você não tiver certeza, você pode colocar também o MX, se você não tiver certeza. E aí, começa, pessoal, com os mesmos dados. Primeiro nome, aqui não tem middle name, tá? Tem middle initial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem radical, tá, gente? O nome do meu pai é Frederico José da Silveira Ribeiro Borges. Não cabe em lugar nenhum, tá? Eu colocar aqui o nome dele, Frederico. Se eu colocar aqui SR, não vai dar. Se eu tiver um espaço e colocar o R, porque não é Silveira Ribeiro, não vai dar. Então, eu vou escolher a primeira middle initial, que é o Silveira. E o último, Borges. Tá? Então, veja que aqui no first given name eu posso colocar até dois nomes, Ana Carolina, Joaquim José, mas na middle initial, se você for Joaquim José, Otônio Paula da Silva, o Otônio Paula não vai caber o OP, vai ser só o O. Tá? Se tiver um former last name, né, muitas vezes a mãe, ao casar novamente, mudou de nome, você coloca. Ou então, aliás, desculpe, a mãe ao casar mudou de nome, você preenche aqui, e aí você coloca qual era o nome de solteira, o sobrenome, desculpe, de solteira. E se tem novamente algum sufixo, tá? Qual é a occupation? Aí eu vou tirar aqui. E aqui você vai ter, gente, várias opções, certo? Se você tiver, Cristina, não achei nada que se encaixasse para o meu pai, então você coloca aqui quais são os detalhes da ocupação, tá? Salesperson, insurance sales, insurance agent, ou seja, você traduz a profissão e coloca aqui. Qual é o employment status, se está empregado, desempregado, aposentado ou se é o próprio negócio.
Essa do próprio negócio, gente, pode ser alguém que tem a própria empresa ou alguém que é autônomo, tá? É o self-employed. Education level, né? Então, você tem aqui desde some, veja que não é completo, tá? Some grade or primary school, complete grade or primary school, que aqui seria como ensino fundamental, secondary, né? Um pouco do secondary é o ensino médio, se graduou da high school ou do secondary, trade school or community college, tá, gente? Essa daqui é é como se fosse aqueles 2 anos, tá? É um ensino técnico, é aquelas faculdades que que existiam antigamente. Hoje em dia elas não têm mais só 2 anos. Então, essa parte aqui. Não, Cristina, ele não foi para isso, mas ele começou a graduação e não terminou. Então, some college university, se graduou ou se foi para pós-graduação, tá? Se chegou até a pós-graduação, ele vai perguntar em quantas instituições ele foi. E normalmente você vai dizer aqui, qual foi o que ele ganhou desse college? Foi um degree, não, desculpa, foi somente um degree. O que foi? Foi um bachelor, tá? Foi um bachelor degree, que é a faculdade de 4 anos. Quando que recebeu isso? Em 2019, né? Aí todos esses detalhes, vejam que uma coisa vai puxando a outra, tá? Parece exaustivo, gente, mas é porque tem que ter esse retrato. Por quê? Para saber se você vem de uma família que os pais já foram para a universidade ou não, ou se os pais nunca tiveram essa oportunidade, né? Ou se um filho vai para a universidade, se um outro filho, ou seja, um irmão seu, foi ou vai para a universidade também. Uma coisa interessante, gente, quando você tem aqui o College Lookup, tá? Eu vou colocar aqui o nome da UFC. Vou colocar aqui, ó. Se eu botar UFC, ele vai dar essa opção aqui, ó. I don't see the college I'm looking for. Mesmo que eu coloque aqui, Universidade Federal. Federal. Ó, veja que, professora, tem a Universidade Federal Fluminense. Pois é. Então, é interessante você colocar não tipo assim, só o acrônimo, só as letrinhas. Coloque o nome todo, porque pode estar lá. No meu caso, não tá, gente? Então, a Universidade Federal do Ceará vai cair nessa categoria. Se você continuar, né, ou seja, você caiu nessa categoria aqui, confirmou, e aí você vai preencher os dados da Universidade Federal do Ceará, incluindo o zip code, tá? Então, eu vou fechar aqui. E aí vai. Cristina, ele recebeu um outro degree de um outro college. Aí ele fazia o UFC e agora ele vai fez um Masters na Unifor. Vai fazer a mesma coisa, certo? Colocar 2020, não, 2023 não, tacar aqui. E aí você vai continuar preenchendo, tá, gente? Então, pronto, aqui novamente você vai continuar preenchendo. Continuando, você vai fazer a mesma coisa para o parent to, tá? Vai identificar quem é, se está vivo, qual é o prefixo, o nome, né? Qual é a occupation, o education level, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês verem aqui, se eu colocar aqui completed high school, você vê que não abre mais nada, ou seja, ele só abre outras opções quando o aluno chega, quando o pai talvez chegasse aqui, ó, no graduated from college university, tá? E aí ele pergunta por sibling. Sibling são os seus irmãos. E aí vai dizer, quantos siblings você tem? No meu caso, eu tenho 4. Se eu colocar aqui, eu vou ter que colocar todos, ó. Qual é a idade? Qual é a... Eles só perguntam qual é first name, surname, ou seja, o family name, e qual é a idade, tá? E, dito isso, é o seu retrato familiar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Lucas perguntou,
Isso pode afetar o processo de aplicação? Lucas, você pode explicar um pouquinho? Se você quiser abrir o microfone e me perguntar, não tem informações adicionais de pai e mãe? Não, Lucas, não, não prejudica se você não tiver todas as informações do seu pai ou da sua mãe, não, tá? Mas se você puder obter essas informações deles, é interessante, tá? Só para porque fica realmente completa a sua application. E veja que no caso deles, deixa eu só voltar aqui para o parent 2, só voltar aqui onde a gente fala de college university, você vai ser obrigado a dar essa informação, tá? Ou seja, ela é uma informação obrigatória, ok? Bom, fora isso aqui, depois que a gente termina essa parte de família, ele vai entrar na parte de education. Ai, Cristina, finalmente eu vou falar de mim, né? Exatamente. Finalmente você vai falar de você. Então ele começa. Pois não? Alguém abriu o microfone? Tem uma pergunta? Fui eu, Cris, Oi? rapidinho. Pois Tem não, duas Meg. perguntas. Tudo bom, minha querida? Tem duas perguntinhas sobre irmãos Certo. no chat aí. Deixa eu ver aqui. Sim. Cris, uma pergunta. Os siblings são os irmãos que moram com você ou em geral? É em geral, tá? Gente, eu incluiria todos. Você pode colocar no additional information, olha aí, que esses, tipo assim, esses irmãos não moram mais comigo, né? Porque o irmão existe, tá? Mas aí você pode colocar no additional information que esse irmão não mora mais, não mora na casa. Ou então, você tem esse irmão, mas ele mora como seus pais são separados, eles moram com outro, numa outra casa, tá? Então, isso no caso para additional information é uma ótima informação, tá bem? Era isso, né? Desculpem, gente, às vezes pula aqui e eu não vi E a tem, pergunta. Cris, tem Tem mais mais uma no uma? caso de irmãos por parte só de um dos pais, né? Ou parte de pai ou parte de mãe. É a mesma situação? É a mesma situação. Se eles morarem na sua casa, tá? Vamos dizer assim, não é o que a gente chama de é o meio-irmão, tá? Então, se você tiver o meio-irmão por parte de pai, que ainda mora com você na sua casa, você deve colocar, tá? Não, Cristina, eu tenho o meu irmão por parte de pai, mas ele mora com tipo assim, com a mãe, né? Não mora conosco, mora com a mãe. Mesmo assim, você deve mencionar no additional information. Por quê, gente? Vamos lá. Se você tiver meio-irmãos, mesmo que eles não morem com você, eles também são parte do orçamento familiar. Porque ou o pai ou a mãe é, tem algum tipo, eles recebem pensão. Então, é interessante informar no additional information, tá entendendo? Que apesar de eles são seus meus irmãos, não é, por exemplo, a pessoa, digamos, o irmão ou irmã que vem junto, tipo, meu pai já tinha 2 filhos e a minha madrasta também tinha 2 filhos, ou seja, não há correlação com consanguinidade, mas é interessante mencionar, tá bom? Mesmo que eles não morem com você. Por quê? Porque faz parte do seu arranjo familiar, do que a gente chama da sua esfera familiar. E eles também acabam entrando na questão do orçamento, por exemplo. Como é que você acaba explicando para o college que se a capacidade financeira dos seus pais, se eles veem, não, mas você só tem um filho, só tem essa pessoa que está aplicando, por que é que não haveria, digamos, por que a capacidade financeira não é maior ou melhor? Porque você tem, a sua mãe casou com um homem que já tinha 2 filhos. Então, isso também é interessante você colocar no additional information, ok? All right. Alguma outra dúvida, gente? Ficou claro? Deu para entender? Ok. Bom, então aqui, novamente, quando você vem aqui no seu Find Your School, né? Ele sempre vai começar aqui, ele não. Como é que você vai find your school? Ele tem várias opções aqui, ó. Esse CEEB Code, ele não se aplica para as escolas no Brasil, tá? Porque esse é um código ah, que só tem realmente nos Estados Unidos. Algumas escolas internacionais têm, mas não é o caso. Você pode escolher por cidade,
por país ou pelo nome da escola. Aqui, gente, é uma questão, como é que eu posso dizer, pessoal, de como você vai perguntar. Eu vou botar aqui a minha cidade, só para vocês verem aqui. Se eu botar Fortaleza, ó, veja só, eu tenho duas escolas aqui. E veja só, a escola 21 de março tem o CCEB, então, talvez porque ela já seja cadastrada de muitos anos, as pessoas aplicando de lá, acaba tendo esse cadastro. E tem a Fortaleza Academy, tá? Então, Cristina, mas eu não sou de nenhuma delas. Novamente, você vai para o I don't see my high school in this list do mesmo jeito do college do pai e da mãe. Cristina, eu fui educada em casa. Se você foi educada em casa, o que é algo que não é comum no Brasil, você tem outros dados a preencher, tá? Isso é o homeschooling, ou seja, a educação em casa, ela é mais comum nos Estados Unidos, tá? Mas o normal é esse, ó. I don't see my high school in this list, e você preenche os dados da sua escola. Mas o meu é o Fortaleza Academy, vamos colocar aqui. E aqui vem, ó, Fortaleza Academy, Fortaleza Ceará, é uma escola religiosa, né? Veja que aqui, Cristina, essa aqui não tá legal, porque não tem o endereço. Não tem o endereço. Vamos trocar de escola? Que eu preciso mostrar uma escola que tenha tudo direitinho. Vou colocar aqui novamente, Fortaleza. Vamos lá. Tá, escola 21 de março. Aqui você já vê, ó, tá? E aí, você coloca aqui quando você entrou nessa escola. O que que acontece, gente, muitas vezes quando você vai preencher? O high school americano são 4 anos, mas o nosso ensino médio são 3. Então, o que que acontece quando a gente vai reportar as nossas notas? Desde o 9º ano. É muito comum no Brasil, você vai na mesma escola, do ensino fundamental até o ensino médio. Outras vezes, não. Você faz o ensino fundamental numa escola, ou seja, quando eu falo fundamental, é até o Fundamental 2, que é o 9º ano, e quando é para o ensino médio, você muda de escola, o que é muito comum nas escolas públicas, né? Então, o que é que acontece? Cristina, essa aqui é só a minha high school, então você coloca que entrou nela em 2020, tá? Veja que ele só pede ano e mês, fevereiro de 2020. Pronto. Is this a boarding school? É uma escola que... Ai, gente, tem horas que o meu inglês falha, tá? O meu português falha, na realidade. É uma escola que você mora nela? Ou seja, não. Se for, ele vai perguntar outras coisas, tá? Não. Você vai se formar nessa escola? Sim. Se não, ele vai abrir outras opções, mas normalmente é assim. E você vai dizer, eu vou me graduar esse ano em dezembro, tá? E aqui ele vai ter uma pergunta que é o seguinte, que é para saber se você está no ano certo, ou seja, se você não repetiu o ano, se você não ficou atrasado por algum motivo. Então, você tem aqui, ó. Cristina, eu vou graduar mais cedo, antes do normal. Não. Eu vou graduar mais tarde, depois do normal. Também não. Eu vou tirar um tempo para mim, né? Eu vou como um gap year. Não. Desculpe, vai tirar um tempo de descanso. Vai tirar o gap year, ou seja, você vai dar um tempo entre o que você, o ano que você terminou o seu high school e o ano que você está aplicando. Se você tivesse se graduado, gente, se você tivesse terminado o ensino médio ano passado, aí você diz, não, eu não quis fazer o Enem, eu quis me preparar para fazer a candidatura para os Estados Unidos. Então, você vai marcar esse, did or will take a gap year. E aqui você também pode marcar esse, no change in progression, ou seja, você não repetiu o ano, você não mudou a sua, como é que chama? A sua data de graduação por nenhum motivo, tá? Mesmo com pandemia, com tudo. E aqui, se você vai colocar algo que você tem, Cristina, eu vou ter o gap year, ele vai querer saber por quê, tá? Então,
Se você não... E aí você diz, eu vou fazer... E aí veja, 250 palavras, você responde diretamente, explicando por que você tem que você tirou o gap year. Não, eu tirei o gap year porque eu não quero fazer faculdade no Brasil, eu estou aplicando para uma faculdade nos Estados Unidos, tá? E aí você vai continuar. Quando você vem aqui para Other Secondary High Schools, ou seja, você vai ter que justamente colocar aquela escola do seu 9º ano, se tiver sido em outra escola. Então, você vai colocar. Se você colocar 0, você nunca foi para outra escola. Se você colocar 1, você vai. E veja bem, gente. Ai, Cristina, no meu jardim da infância foi uma escola, na Fundamental 1 foi outra, Fundamental 2 foi outra. Vai colocar as 3? Não. É só outra Secondary High School. Ou seja, só aquela escola onde você terminou o ensino fundamental, tá? Mesmo que tenha sido, eu só fiz o 8º e o 9º. Pronto, você coloca lá, tá certo? E aqui, novamente, ele vai pedir para você colocar os dados da escola, do mesmo jeito que você fez a outra, quando você entrou e quando você saiu, tá? De quando a quando. E ele vai lhe perguntar por que você saiu daquela escola, tá? Então, você vai explicar, eu saí dessa escola porque essa escola não continuava para o high school e eu me transferi para outra. Pronto. Simples assim. Às vezes a gente pensa que as pessoas têm que dar grandes explicações e motivações. Nem sempre. No Brasil, o motivo é muito simples. Você saiu da escola do Fundamental 2 porque ela não oferecia o ensino médio. Então, você teve que se transferir, teve que ir para uma outra escola que oferecesse o high school, tá? Os anos seguintes do high school. Ele vai lhe perguntar também, a gente está quase terminando, eu vou falar só sobre essa última parte aqui, e no segundo capítulo vai continuar com Education, Testing and Activities, tá? Então, College Universities, ele pergunta se você, Cristina, mas eu estou indo como primeiro-anista, mas vai que você já foi a um college antes, né? Você fez, digamos, 6 meses num college, não gostou e colocou. Então, você vai colocar essas informações aqui, tá? Então, não, mas veja que o que é que ele está aqui pedindo, certo? Você teve uma matrícula dupla junto com a high school? Não é o caso. Isso acontece nos Estados Unidos. Foi um programa de verão? Vamos lá, gente. Se você tiver feito um programa de verão na universidade americana, que existe hoje e tem muito aluno brasileiro que vai, você coloca os dados aqui, tá? Eu fiz um summer program em MIT. Ok, você coloca os dados aqui. E essa última opção aqui é o Credit Award Directly by College. Isso aqui é também quando você faz uma matéria que dá crédito, tá? Se você tiver feito isso, às vezes tem programas que são assim, você coloca, tá? Agora veja, ele só vai colocar isso aqui, não é necessário você preencher essas outras, porque normalmente o primeiro-anista não terminou nenhum tipo de degree. Para que vocês saibam, o AA é o Associate Degree, a BA e BS é o bacharelado, e o AS é o Associate Degree para ciências, tá? Gente, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? E vou dar uma olhada no nosso chat. Summer Program no ensino médio conta, mesmo sendo online? Yes, coloque, porque faz parte do que você fez, tá? Então, e assim, gente, hoje em dia, muitos dos programas que as universidades oferecem são de ensino online, né? Ou seja, o ensino online realmente, eu sei que ele já existia antes, mas para alguns programas, especialmente programas de verão, ele chegou para ficar, porque exige realmente do aluno uma grande dedicação, e se você for escolhido para participar, it's really nice to let them know, ou seja, é legal você deixar eles a par disso aí, tá?
Gente, faltam 5 minutes. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se tem algo que ficou pouco claro, que vocês gostariam que eu voltasse. Você também pode colocar, tá, Ana Júlia, como credit ou extracurricular activity, tá? E aí você escolhe onde você vai informar isso, tá? Magnolia, você quer falar algo? Oi, Cris. Abri um Oi, pouquinho. pois Tudo não. Ah, bem? sim. Gente, Isso, fiquem à vontade. só para Hum. dizer que na semana que vem sou eu e Fernanda que estaremos com a segunda sessão. Por isso eu fiz questão de assistir para saber, inclusive, até onde você iria e como e Pronto. também para me ensinar um pouquinho, aprender bastante. Porque eu acho que o fundamental de Common App é a gente prática mesmo, entrar, criar um perfil, ir explorando Exatamente. cada detalhezinho, a gente vai aprendendo mesmo, preenchendo. Você foi até Education, a gente vai pegar Testing e Activities. É, Espero que o pessoal que está aqui que volte na semana que vem, né? Porque a gente sim. continua. Se precisar, a gente volta um pouquinho, se alguém tiver. Aí só esclarecendo, tá, Meg? No caso, vocês ainda vão pegar um pouquinho de education, deixa eu só mostrar Sim, aqui, ok. porque falta essa parte de grades, current É, or most recent year courses, honors, community-based organization e future plans, tá? ok, Gente, ok. então ainda Pronto. falta essas partezinhas aqui. De Uma coisa education. é de education, certo? Como aí vocês veem, gente, é realmente bastante detalhado, tá? Uma última Uhum. coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui só um college para vocês verem uma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui em College Search. Pronto. Deixa eu colocar aqui Boston. Pronto, ó. Boston College. Vou adicionar Boston College, tá? Uhum. Então, quando fica aqui no dashboard, você vai ter aqui todos os detalhes sobre Boston College, tá? E aí, quando você vem aqui no My Colleges de novo, aí você vai ter o detalhe do que Boston College exige, ó. Além de Uhum. toda a informação sobre ele, vai ter perguntas que você também vai ter que responder. Então, gente, ai, Cristina, tem mais coisa quando a gente adiciona o college? Tem, gente. Por quê? Porque é uma plataforma muito completa. E essa parte aqui, dessas perguntas, elas são relativas ao que o college está querendo saber, tá? Então, isso é muito interessante que vocês saibam. E uma E última, desculpa, pode Cris, falar. Não, pode pode falar, ter Meg. também o Supplemental Essays de cada um, Isso, né? justamente, Meg. Pode ter também os supplemental essays, ou seja, coisas que eles vão pedir que vocês perguntem. Desculpa, que vocês respondam, tá? Então, por isso que vai ter, ó, ainda academics, activities, contatos de novo, detalhes sobre a família, de novo, Cristina, de novo. E o seu writing. Então, quando você vem aqui no writing, ele vai ter, além do seu personal essay, ele vai ter esses outros aqui que você pode escolher para poder participar, tá? Uhum. Ou seja, para poder ler. Então, e ainda já dizem aqui, ó, a quem for para a engenharia de humanista, centro humanista, tem que escolher o número 6, ó. Então, veja só que alguns detalhes. Então, gente, o que a gente aconselha com o Common App é o que Meg disse. Abra sua conta, pratique, vá, volte, coloque respostas diferentes para que você teste tudo do próprio Common App. E quando Uhum. você vier aqui, ó, em Purpose and Recommender, essa é uma autorização que você precisa preencher para que você possa adicionar quem vai lhe recomendar, tá? Essa é a nossa última coisinha de hoje. Quando você vem, ele vai dizer, explicar o que é o FERPA, tá? Normalmente você vai dizer que entendeu, você vai continuar aqui dizendo que vai aceitar,
E você tem duas opções aqui. A opção 1, você vai dispensar, você vai se eximir do direito de ver o que os seus recomendadores, o que os seus recommenders vão falar sobre você. E outro para você dizer, eu não vou ceder nesse direito, tá? Gente, eticamente, tá? Então, é uma questão ética. Se você escolher um professor para lhe recomendar, para escrever uma carta de referência sua, é normal que você tenha total confiança nele. Então, você seleciona um, seleciona a outra e coloca aqui a sua assinatura, que é só o seu nome completo. Por favor, gente, não coloquem só o primeiro nome, a data, que é no caso a de hoje mesmo, save and close. A partir disso é que eu posso convidar as pessoas, tá? O counselor e o teacher. Aí veja, ele quer 2 teachers, é obrigatório 2 teachers, e você é opcional se você tiver uma outra pessoa para recomendar que esteja nessas categorias aqui, ó, tá? Uhum. E se você quiser o advisor, alguém que esteja lhe ajudando nesse processo, tá, gente? Mas veja que não é obrigatório, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ah, thank you, Christina. Thank you, Lavínia, for being here, tá? Bom, gente, então, realmente, com isso, eu encerro, né? Gostaria de agradecer imensamente a Meg por estar aqui hoje, Cassiane, Lucas, Moara, Ana Júlia, Everton, thank you, Alex, e thank you, Lavínia. Foi muito bom estar com vocês aqui. E, gente, ó, última coisa que eu vou colocar para vocês, o nosso site do Education USA, onde vocês vão poder achar o Resource Writing Center. Essay Resource Writing Center. Deixa eu pegar aqui para vocês, só para que vocês... Essay Writing Resource Center. Vamos lá, Essay Writing Resource Center. Sorry, people, é porque a minha internet hoje, ela está um tanto... Pronto, copiar. Colar. Aqui está, tá? Gente, então esse é o Essay Writing Resource Center. Aqui ele é gratuito, vocês se inscrevem. São 9 módulos. Vocês não precisam fazer todos os módulos, tá? Mas eu aconselho pelo menos até o número 6, porque ele vai dando um passo a passo de como você escrever um personal essay. Ok? Ok. Gente, mais uma vez, obrigada. Ah, Cassiane abriu a câmera. Thank you, Cassiane. It was just so great. Alex, I think you can stop recording.